Olha só, agora eu vou fazer um vídeo bem diferente que eu vou chamar de Caê Responde. São perguntas que eu recebo, né, todos os dias aqui no Instagram e também às vezes recebo no comentário. Então se você quer participar, quer mandar a sua pergunta, ou você coloca a pergunta aqui no comentário com a hashtag Caê Responde, ou você vai lá na caixinha de perguntas lá no Instagram, @dividazero e faça a sua pergunta. Vamos lá? Olha a pergunta que eu recebi aqui, hein? Olha só, hein? Tenho uma coleção de empréstimos. Me enrolei, as parcelas e ficou alta. Gente, eu tô dando risada pelo seguinte. Tem gente que gosta de colecionar carros, relógios, agora coleção de empréstimos, de dívidas, eu nunca vi, né? Eu nunca vi. Olha, que tipo de dívida você tem aí colecionado, né? É o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Múltiplas dívidas. Quando você tem esse caso de múltiplas dívidas, é super importante, né? O que você deve fazer é priorizar as dívidas, é colocar essa coleção realmente numa tabela e organizar qual dívida você paga primeiro, tá? E muita gente, Caê, qual dívida que eu pago primeiro? Pago a de maior juros, a de menor juros, a dívida, né, a mais problemática, a menos problemática? Olha só, não é uma pergunta tão simples de responder, mas eu tenho um caminho para você. Qual é o caminho? O caminho é você ver qual é a pior coisa que essa dívida pode acontecer. Para cada dívida que você tem, faça uma pergunta. Qual é a pior coisa que deve acontecer? Não é a taxa de juros, não é nada, é a pior coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu uso nas minhas mentorias. As pessoas quando vêm, né, com essa coleção, né, aí de empréstimos, né, para mim resolver, o que eu faço? Eu faço a pergunta. Dívidas de parente, por exemplo. Isso é uma dívida que às vezes não tem juros, em alguns casos, é dívida que a pessoa do outro lado não cobra, mas tem a questão pessoal. A questão pessoal convive ali com você e você está devendo. Isso é uma questão que muitas vezes faz um mal muito pior do que uma dívida bancária. Então esse é o tipo de dívida que deve ser priorizada. Outro dia, uma pessoa com uma coleção de dívidas também, ela deixou de pagar o plano de saúde dela e pagou o cartão. Olha só, nessa época aí, né, com a questão da saúde, a pessoa deixa de pagar o plano de saúde e não paga e paga o cartão, sendo que a dívida de cartão pode ser pago depois. Por quê? Porque ela viu uma diquinha, né? Uma diquinha lá no YouTube, o Zé Diquinha, que as dívidas a serem pagas são as de maiores juros, mas ela não se perguntou o que pior pode acontecer. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, elencar todas essas dívidas. E aí começar sim, montar uma estratégia. Nesse caso, já que você gosta de colecionar dívidas, você tem que mudar a sua mentalidade. Você tem que começar a colecionar investimentos, a começar a investir para pagar essas dívidas, a criar um caminho para isso. Tá? E eu vou ser bem direto aqui com você. Recentemente eu fiz um workshop que chama Investir para Pagar as Dívidas. Eu gravei esse workshop e vou aqui colocar um link para você adquirir aí a gravação. Então clica aqui no link aqui embaixo e assista, que lá tem todo o caminho para principalmente nessa questão de coleção de dívidas. Caê, seguinte, pergunta do YouTube. Bom dia, o judiciário me mandou mensagem por WhatsApp avisando que vai ter uma visita de um oficial agendada, mas não tem data marcada para pegar os meus bens. O que eu devo fazer? Primeira coisa, prepara um bom café, que esse pessoal gosta de um cafezinho, né? Você acha, gente, que o judiciário vai mandar um WhatsApp? Gente, vamos ser realistas, tem que tomar muito cuidado com o que você recebe. Ninguém vai mandar um WhatsApp para você. Se o oficial de justiça tiver que bater, ele não vai avisar, ele vai chegar lá e ponto, né? Não vai dar nem tempo para você passar o cafezinho para ele. Então, muito cuidado com essas mensagens. E uma coisa que você deve prestar atenção, se você quer saber se sua dívida está ajuizada ou não, consulta. Tem um vídeo que eu fiz aí só sobre consulta de dívidas. Consulta a sua dívida, vê que pé que está, vê se sua dívida já está no prejuízo e começa a ter uma estratégia de negociação. Eu sempre falo que você deve ter um plano para pagar suas dívidas. Agora, você deixar a vida te levar e esperar o judiciário e ele vai chegar lá sem você preparar o café. Então fica ligado nisso e eu te convido inclusive para que você se inscreva no meu canal e assista esses vídeos. Assista esses vídeos aí que vai te ajudar aí a se preparar, né? E nada vai chegar por WhatsApp, vai chegar realmente daquela surpresinha ingrata. Então dá tempo de você se preparar para isso.
que só existe um tipo de dívida, né? Tem a dívida, como é que eles chamam? Dívida. Como é que é? Não, cobrança. Cobrança judicial e extrajudicial. Cai nisso aí também ou não? Cai total, né? Porque se você receber um WhatsApp é uma ameaça, né? Não é uma cobrança oficial, é uma cobrança que eles estão fazendo extrajudicialmente, tá? Mas não tem nada a ver com o judiciário, né? O judiciário não manda isso porque uma vez que sua dívida é ajuizada, realmente você vai receber uma notificação oficial e geralmente, se for uma questão de penhora, esse oficial ele vai pessoalmente lá no endereço cadastrado, tá bom? E o que acontece na maioria das vezes das dívidas extrajudicial, que o pessoal registra em cartório, tá? Faz esse registro em cartório. E aí tem aquele probleminha, né? A pessoa paga a dívida e esquece de tirar do cartório, que é uma outra coisa que acontece bastante, né? Então, quando você pagar suas dívidas, por isso que é importante fazer esse levantamento, né? De como consultar suas dívidas, aonde sua dívida está. Se ela tiver em algum cartório, você tem que ir lá e pagar uma taxa. Tanto é que na negociação de dívidas você deve já, né, presumir essa taxa, não só fazer exatamente do dinheiro que você tem, deixar um certo valor para que você vá lá e tire essa judicial em cartórios. Então isso responde uma outra dúvida do YouTube que é: paguei minhas dívidas, mas meu nome não ficou limpo. Tem duas coisas que podem ter acontecido, né? Ou você pagou para a pessoa errada, entrou no golpe, muito comum, tá? Muito comum, as pessoas falam que tem dívida, joga lá uma cobrança. Então, ou você realmente esqueceu de pedir a certidão negativa e muitas vezes ir no próprio cartório onde está registrado com essa certidão e aí existe uma taxa, uma tarifa que você tem que pagar lá no cartório. Eu não sei precisar o valor, porque isso tem uma variação e você paga essa tarifa e aí sim você acaba limpando 100% do seu nome, né? Na verdade, lá do Serasa, você tem que mandar, né, realmente o comprovante, ter o ideal que toda vez que você paga uma dívida, pedir a CND, certidão negativa de débito. Muito importante você acertar isso na própria negociação e de imediato, assim que pagar, ter essa certidão em mãos. Ter essa certidão em mãos. Algumas pessoas no YouTube estão perguntando o seguinte: vale a pena antecipar parcelas, seja de carro ou de imóvel? Olha só, a antecipação de parcelas ela é super interessante, mas é ideal que você tenha uma certa estratégia. Por quê? Porque assim, tem a questão de reajuste, né? O que está sendo indexado na dívida. Muitas pessoas acham que é só as fixas, né? Mas, por exemplo, imóvel, às vezes tem indexação com a taxa de juros, com o IPCA, então você tem que entender aí a virada dessas taxas, o reajuste, para poder fazer no momento certo. O que eu prefiro fazer sempre é acumular um certo valor e ir lá e abater, e fazer um abatimento muito bom. Em alguns casos, rola até uma negociação. Algumas financeiras, por exemplo, no caso de financiamento de veículo, costuma dar um descontinho a mais quando você vai fazer uma quitação com um valor maior. Mas isso depende de cada financeira. Eu acho que compensa porque o valor, eles são obrigados a antecipação trazer para o valor presente. Só que eu vou deixar uma coisa de alerta aqui. Não faça isso de uma maneira, né, sem um planejamento. Você, antes de pagar essas dívidas, você deve ter uma reserva de emergência. Porque senão você vai ficar sem esse dinheiro. Se você está com poder de poupança, conseguindo poupar, conseguindo ter um dinheiro, não adianta você pegar todo esse dinheiro, ir lá e quitar, e daqui a pouco acontece uma emergência na sua vida e você tem que fazer um novo empréstimo. Pô, aí você vai ficar nesse ciclo vicioso que eu chamo de corrida dos ratos das dívidas e nunca mais vai sair. Então, monte uma boa estratégia, monte realmente, fala, opa, isso aqui é da minha reserva, isso aqui eu não mexo, isso aqui fica lá, isso aqui é para pagar a dívida. A gente explica muito isso no nosso desafio Investir para Pagar a Dívida e vou deixar um link aqui para você adquirir, inclusive, a gravação desse desafio que eu fiz recentemente e poder ver essas estratégias que eu estou mencionando aqui. Última de hoje, se o pessoal gostar, deixa nos comentários que a gente faz mais. Tenho um terreno, não moro nele, mas também tenho uma casa que eu moro nela e tenho dívidas. O banco pode penhorar o terreno e a casa? Olha só, pela lei, o imóvel que você mora não pode ser penhorado. Mas se você tiver um segundo imóvel no seu nome, sim, pode ser penhorado desde que, né, esse terreno esteja 100% quitado e 100% no seu nome, tá bom? Então, existe esse risco. O que acontece na vida real? Existem instituições que acabam entrando, sim, e outras não.
Então, na vida real, eles demoram um pouco para entrar, para penhorar. Porque se ele for penhorar isso, ele vai pegar esse imóvel, esse terreno vai ter que ir para leilão, aí o valor do leilão vai abater e muitas vezes não paga nem o valor da dívida. O que eu recomendo é que você não fique parado, que você procure uma orientação financeira o mais rápido possível e monte uma estratégia. Porque a partir do momento que você já começa a ter algumas conversas de negociação com o banco, isso evita dele ir para o meio do judicial, vai para o meio do acordo. Então eu acho até muito mais fácil, sempre o acordo é muito mais viável do que um meio judicial. Então dá para você realmente aí olhar, prestar atenção e montar uma estratégia, tá bom? Então recomendo que você busque o mais rápido possível, não fique esperando muito tempo aí, né, o seu terreno ser penhorado para depois procurar um advogado, procurar alguma coisa. Não, já monta uma estratégia e já começa a mover as peças agora. É isso aí, acabei de responder várias perguntas que chegam aqui no canal e se você quiser deixar a sua pergunta exclusivamente nesse vídeo aqui nos comentários, deixa a pergunta aqui e eu vou estar respondendo aqui, né, junto com o Nick, junto com o Vinícius aqui, gravando um vídeo excelente para você. E aproveita, se inscreva no canal e compartilha com a galera aí. Tamo junto na missão e até o próximo CAE Responde.